Então, hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Eu tinha até planejado uma outra coisa, mas eu senti que era o momento da gente ter essa conversa e a gente vai ter essa conversa. Então eu peço a gentileza, se vocês puderem assistir até o final, se possível, se eu puder contar com um pouquinho do tempo de vocês, que eu sei que o tempo é o nosso bem mais precioso. Eu tenho certeza que o momento que a gente consegue escutar o que o outro tem a dizer, a gente começa a entender um pouquinho mais sobre quem é o outro, né? Obviamente o que eu vou falar aqui são recortes da minha história, recortes da minha vida, mas é importante vocês saberem. Então vou começar me apresentando. Meu nome é Márcia Souza, eu tenho 49 anos, eu tenho formação em jornalismo, comunicação social, com ênfase em jornalismo. Eu tenho uma filha, sou casada com o Carlos, a minha filha é a Eduarda, eu moro aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu comecei esse canal em 2016, foi um processo que eu vinha trabalhando desde 2012. Eu já contei essas histórias aqui, acho que até vou deixar o card aqui para vocês que quiserem saber um pouquinho mais. Eu passei por um longo período de mudanças, né? Uma fase muito grande da minha vida eu passei tendo que enfrentar uma doença chamada depressão, que eu sei que vocês sabem do que eu estou falando, porque muitas de vocês não estão à toa aqui neste perfil, neste canal, porque vocês têm algo em comum comigo, e muitas de vocês, além do crochê, além da minha história de vida, vocês também têm muitos casos que vivenciaram, se não vivenciaram por si, tem na família pessoas que passam por períodos de depressão. A depressão é uma doença, ela não tem cura. Dizem que não tem cura, mas eu, gente, me considero uma pessoa que se curou da depressão. E eu vou explicar, talvez num outro momento a gente fale mais sobre isso, né? Mas por que eu digo que eu me curei da depressão? Eu passei um longo período tendo que tratar dessa doença e muitas vezes eu não tinha muito sucesso nos tratamentos. Era medicação, era terapia, foram várias alternativas para que eu conseguisse retomar a minha vida, porque chegou um momento em que o meu estado físico e emocional estava me impedindo de continuar, sabe? De ser uma pessoa normal ou uma pessoa, como é que é aquela palavra que a gente fala? Funcional, sabe? Até chegar nesse nível, né? Nessa situação aconteceram muitas coisas, foram perdas, doenças na família, então eu tive que lidar com muita coisa e obviamente a minha própria insegurança em relação a quem eu era, ao que eu queria fazer da vida. Cheguei lá pelos 35 anos e aí o meu mundo meio que estava desabando completamente, embora para muitas pessoas externamente eu estava conseguindo assim ser um sucesso, eu estava alcançando uma carreira profissional bacana, eu estava casada, uma filha, bem empregada, então assim, aparentemente estava tudo funcionando, só que dentro de mim não estava funcionando. E aí em 2013 eu tomei a decisão de parar tudo que eu estava fazendo, né? Fechei uma empresa de assessoria de comunicação que eu tinha clientes e tudo, porque cada vez que eu tinha que ir numa reunião ou que eu tinha que atender uma demanda de algum cliente, aquilo para mim era tão sofrido, eu passava por crises de ansiedade. Então eu percebi que aquele momento ali eu não estava conseguindo lidar com aquelas situações. Então o que eu fiz? Depois de uma viagem que nós fizemos, eu contei isso aqui, vou deixar o card. Muitas coisas vocês vão ter que revisitar o meu canal lá atrás. Eu fiz uma viagem para Paris, eu estava bem no auge da depressão e eu confesso para vocês que embora eu estivesse feliz, eu não acreditava que aquilo estivesse acontecendo. E quando eu cheguei lá no lugar que era o sonho da minha vida conhecer e eu percebi que ainda assim eu não estava feliz, eu entendi que a felicidade ela tá aqui. Não importa o lugar onde eu esteja, não importa a situação em que eu me encontre, o caminho para a felicidade é um só, é a nossa condição mental para isso. E aí, depois de um longo processo, me conhecendo, me entendendo, e um dia eu pensei assim, só que nesse meio tempo em que eu tomei essas decisões de fechar a empresa, parar de trabalhar e ficar dentro de casa, no primeiro momento foi muito complicado. Primeiro porque, obviamente, né, a minha família ficou muito preocupada, porque sim, a renda ia diminuir e, para além disso, né, eu poderia ficar
O medo deles é que eu ficasse dentro de casa e eu não conseguisse retomar a minha vida. Eu comecei um longo processo de autoconhecimento, começou em 2013. 2015 eu já estava me sentindo mais segura, mais confiante. E aí em abril de 2016 eu criei esse canal aqui, Adorável Rotina. Por quê, né? Porque essa minha decisão, ao mesmo tempo que foi muito boa para mim, ela gerou muita confusão externa, né, das pessoas em relação às minhas decisões. Muitas pessoas disseram que era loucura, ou chegavam pro meu marido e diziam assim, e a tua mulher não faz nada? É só tu que trabalha? E aí um dia ele ficou chateado com isso, obviamente, não por mim, né, porque ele sabia que eu ajudava muito, fazia todas as rotinas de casa, que aliás eu estava adorando, porque fazia anos que eu não sabia o que era uma faxina, por exemplo, ou lavar roupa, fazer comida, e eu estava gostando daquilo. E nesse meio tempo eu redescobri o crochê, né? Então só para vocês entenderem. De 2013 a 2016, 2015 eu retomei o crochê, só que eu fazia pra mim, em casa, quietinha, sozinha. E aí quando veio essa situação e o meu marido comentou comigo, porque ele ficou muito chateado, porque assim, o Carlos, ele tem uma coisa que ele me defende, mesmo às vezes quando eu tô errada. Se alguém vier falar alguma coisa de mim, ele me defende. E aí depois ele chega lá e diz, poxa vida, olha aí, briguei por ti, mas tu também... Sabe? Essa coisa é uma cumplicidade que a gente tem, sabe? De um proteger o outro, de um cuidar do outro. E a Duda é a mesma coisa, assim, a gente tem esse carinho, essa proteção, essa cumplicidade entre nós. Falou sobre isso e eu fiquei pensando, e aí foi que eu tive a ideia de, quer saber, as pessoas acham que eu não faço nada, então eu vou mostrar pra elas que eu tenho uma vida adorável, que eu amo a minha rotina. Foi aí que surgiu a Adorável Rotina. E aí eu pensei, vou criar um canal do YouTube. E aí quem é que teve a ideia de eu criar o canal do YouTube? A Eduarda. Mãe, tem várias pessoas que fazem esse tipo de coisa, por que tu não faz também? Tu faz um trabalho tão bonito. E eu comecei nesse meio tempo a fazer roupas pra ela, a pedido dela. E aí ela assim, mostra as coisas que tu faz, vai pras redes sociais, fala sobre o teu trabalho. E aí foi que juntou tudo. Juntou essa necessidade que eu tinha de mostrar pro mundo que sim, eu era alguém produtiva, eu era alguém que podia fazer coisas legais. E ao mesmo tempo, eu tinha vontade de mostrar as coisas que eu estava fazendo, de mostrar o meu processo para o mundo e sim, dizer para as pessoas que não tem nada errado em recomeçar a vida, em ressignificar a nossa história, que a gente pode sim mudar o rumo, não interessa a idade que a gente tem, né? Então eu com 39 anos resolvi, na verdade quando eu tomei a decisão de largar tudo, eu tinha 39 anos, larguei tudo que eu estava fazendo, recomecei a minha vida. E o que aconteceu? Eu fiz o canal no YouTube. Aí no início, obviamente, né, porque era muito complicado para eu gravar os vídeos em casa, eu não tinha equipamento, eu não tinha um lugar, era tudo muito complexo. E aquilo me causava um pouquinho de ansiedade. Mas aí eu comecei a colocar alguns vídeos e na época era o crochê endurecido. As pessoas amaram e de repente o meu canal começou a crescer. E aí eu me lembro que um dia nós estávamos numa reunião de família, numa festa de família. E aí meu marido, eu olhei pro lado, meu marido estava com um monte de gente, ele no meio com o celular. E eu cheguei lá e ele estava falando do meu canal para as pessoas. E a partir daí eles passaram a ser os meus maiores incentivadores. Sempre foram. Só que daí sempre que alguém vinha questionar sobre o que eu fazia ou deixava de fazer, na mesma hora meu marido dizia assim, tá aqui, ela é youtuber, ela tem um canal super bombado. Gente, né, lógico, quando eu cheguei em 100 mil inscritos foi uma festa tão grande. Eu confesso que eu nem entendia direito o que era 100 mil inscritos, embora eu achasse o máximo receber a placa. Mas eu tenho certeza que para minha família foi um marco importante, porque foi a constatação de que a minha adorável rotina era não só algo produtivo, como algo que inspirava as pessoas. Peraí, deixa eu ver se eu tô filmando. Calma. Fica aí, continua. Certo. Eu não quero deixar esse vídeo muito tempo, muito longo. De vez em quando eu tenho que olhar porque o meu celular para de gravar do nada. Foi assim que surgiu, gente. E aí, o que acontece? Agora, março de 2017, né, eu não esqueço a data, de 17 de março, o mundo entrou numa pandemia
E não só a minha vida, como a vida de todas as pessoas do planeta foi impactada por essa situação. Desde que eu criei o canal em abril de 2016, a hoje, dia 28 de outubro de 2020, eu mudei. Vocês mudaram. O mundo mudou. Obviamente que o meu conteúdo acompanha essas mudanças, porque o meu canal, o meu perfil, a minha história é o que eu conto nas redes sociais, é o que eu conto aqui no YouTube. Quando eu ressignifiquei, né? Eu costumo usar essa palavra porque eu acho que assim, recomeçar pra mim é tipo assim, é esquecer tudo o que aconteceu e começar do zero. E na verdade não foi isso. Eu continuei fazendo o que eu tava fazendo, só que com um significado diferente. Quis fazer esse vídeo justamente porque eu tenho lido alguns comentários depois que eu tomei a decisão de mudar um pouquinho o rumo do meu canal e trazer pra vocês o que de fato eu me propus lá no início, que era mostrar a minha adorável rotina. E eu resolvi fazer isso nesse momento porque está sendo importante pra mim. Tá me fazendo perceber as coisas, o mundo à minha volta. Quando eu mostro o meu mundo, quando eu exponho a minha história, eu consigo enxergar ela melhor. E é isso que está acontecendo aqui. E de vez em quando, algumas pessoas que estão tão acostumadas, né, a receber tudo aquilo assim, que eu, de mão beijada, porque eu sempre trouxe tutoriais de crochê. E aí nesse momento eu resolvi trazer o que eu acho que eu tenho de mais importante para vocês, que é a minha história, a minha vida, como que eu faço para criar, é como meus processos funcionam de criação. Porque com isso eu paro de trazer conteúdo mastigadinho para vocês e eu ensino vocês a pescar, eu mostro para vocês como preparar o anzol, como fazer a isca. E não simplesmente chego aqui e entrego o peixe para vocês, porque o dia que eu deixo de fazer isso, vocês ficam perdidas, vocês não vão conseguir fazer as coisas. E eu tô notando que muitas pessoas, não são muitas na verdade, algumas pessoas deixam comentários. Eu queria dizer para vocês que esse tipo de comentário não me incomoda, que eu não fico chateada, mas eu estaria mentindo, gente. Eu vejo muitas pessoas me dizendo assim, quando eu recebo comentários assim, eu vou lá e deleto. E ontem de manhã eu acordei super cedo, fui responder os comentários do YouTube, e aí eu tinha feito um stories falando sobre que eu tava editando, que eu tava fazendo um tutorial, e teve uma pessoa que foi tão deselegante, que ela deixou assim, essa mulher, eu até apaguei, na hora eu fiquei tão desconcertada que eu apaguei, e aí eu fiquei tão assim impactada que na hora eu fui lá e excluí o comentário. E aí depois eu me arrependi porque eu queria ter respondido para ela. Então eu vim aqui responder para todas essas pessoas. Primeiro eu quero agradecer as pessoas que estão gostando deste momento, que estão entendendo esse momento e percebendo o quanto isso tudo está sendo importante para mim. Vocês que deixam comentários, vocês que curtem o vídeo, vocês que estão dando sugestões, que estão me dizendo o que vocês mais gostam de ver quando eu mostro. Muita gente que está conhecendo o Porto Alegre através dos meus vlogs. Então, para vocês, eu deixo aqui o meu carinho e eu empenho aqui com vocês a minha gratidão, né? E o meu compromisso de continuar sendo autêntica naquilo que eu faço. Para vocês que ainda não estão no mesmo momento que eu e estão com dificuldade de entender, acredito que vocês estejam com dificuldade. Eu estou falando agora para aquelas pessoas que têm necessidade de deixar um comentário negativo. E a gente sabe que quando a pessoa deixa um comentário negativo, ela está falando mais dela, né, do que sobre o outro. Ela está falando dela, na verdade. E eu sei que o momento tem sido tão cruel para todo mundo. Muitas pessoas estão tendo dificuldade financeira, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas perderam familiares, perderam pessoas que amavam. E isso, gente, é complicado. E não tem vídeo no YouTube que resolva isso. Somos nós que precisamos resolver isso. Aí eu sugiro que essas pessoas que estão passando por esse momento saiam um pouquinho da internet, sai das redes sociais, passa um tempo com você, pensa, sabe? Se cuida, se abraça, se entende, porque talvez não seja o seu momento de acompanhar a adorável rotina. Gente, vocês vão notar a diferença na imagem porque eu tive que trocar de celular. Eu uso esse celularzinho velho que era do meu marido porque ele tem uma ótima imagem e o som maravilhoso. Então, né, voltando.
Eu recebi 2 comentários, um deles foi da Maria Ercília Ferreira, que foi, aliás, o que me motivou a vir aqui gravar esse vídeo. A Maria Ercília falou assim, abre aspas, essa dona não posta nada e não ensina mais nada, fecha aspas. Maria Ercília, eu queria ter te respondido, mas eu fiquei tão sem graça quando eu li teu comentário que eu excluí no ímpeto, sabe? Eu fiquei pensando assim, poxa vida, será que existe pessoas adultas? Peraí, deixa eu ligar, esqueci de ligar a luz, peraí, gente. Não. Será que... O que será que está acontecendo com essas pessoas, né? Eu acredito que a Maria Ercília, não sei a história dela, pode nem ter sido ela que... De repente alguém usou o perfil dela, enfim, vou deixar aqui o benefício da dúvida. Essa dona, então assim, Maria Ercília, meu nome é Márcia Souza, muito prazer. E ela não posta nada e não ensina mais nada. Eu não sei o que você quis dizer com isso. Em primeiro lugar, eu sempre digo que eu não ensino nada. Eu mostro como eu faço e a minha ideia sempre é trazer motivação para que vocês se sintam felizes, que vocês se sintam criativas, produtivas, enfim. Eu mostro a minha rotina, do jeito que eu faço as coisas. Então, assim, eu não tenho pretensão nenhuma de ensinar nada a ninguém, porque ensinar, gente, é algo muito grande. E o momento que eu venho aqui e eu digo que eu estou ensinando, eu assumo uma responsabilidade com vocês da qual eu não tenho competência para isso. Eu posso mostrar como eu fiz essa peça, eu dou todos os detalhes, eu digo qual o material que eu usei, eu digo qual a agulha, eu digo como eu comecei, mas daí o processo de aprendizagem, ele é interno. E ele depende de vocês, e depende de uma série de circunstâncias, depende do tempo que vocês têm disponível para praticar. Muitas vezes vocês vão fazer uma coisa e talvez não dê certo. Ontem mesmo eu fui cortar um tecido assistindo um tutorial, vou mostrar para vocês. E aí, quando eu fui cortar, teve alguma coisa que eu não entendi direito e eu cortei o tecido errado. E aí vocês acham que por isso eu vou lá no canal da moça que gentilmente emprestou o tempo, a paciência dela para reclamar de algo que eu não consegui fazer? E aí eu fui para casa, pensei, assisti de novo o vídeo dela, e aí eu pensei, isso aqui é só tecido. E aí depois, com mais calma, porque ontem eu tava tensa, eu percebi que eu não tinha errado não, que eu vou conseguir fazer, só que talvez eu não consiga fazer exatamente do jeito que ela fez, mas eu vou conseguir fazer. Então, Maria Ercília, eu não ensino mais nada. Eu nunca ensinei, eu sempre mostrei como eu fiz. E o processo de aprendizado é de quem assiste. Você tem que treinar, você tem que exercitar. E outra, eu faço as coisas quando eu sinto que eu estou pronta para mostrar como eu fiz. Tá bom, Maria Ercília? Desculpa ter apagado o teu comentário. Não foi essa a minha intenção, eu tirei um print ali, mas na hora que eu fui para responder eu tinha deletado mesmo. Mas eu não te bloqueei, pode vir aqui no canal sempre que tu quiser, deixar os comentários que tu quiser. Outra pessoa que deixou um comentário aqui para mim foi a Rosa Maria Carneiro Consulini. Você é chata, não curto seus vídeos. Aí eu fui responder para a Rosa, só que muitas de vocês já tinham respondido. Então, muito obrigada, mas eu respondi para a Rosa assim, gente, a gente tem que ter cuidado, sabe? Porque, em primeiro lugar, quando a gente faz um comentário, segundo a lógica filosófica, que foi o que eu respondi para a Rosa, ele fala muito mais de nós do que do outro. Então, assim, Rosa, será que não é o momento de você largar um pouquinho a internet, se concentrar um pouquinho mais em você? Será que é a sua vida que tá chata e você não tá conseguindo ver alegria na vida dos outros? Porque assim, você não é obrigada a assistir nenhum tipo de vídeo, nem meu e nem de ninguém. Você simplesmente não gostou, nem avança, não continua assistindo, porque certamente não vai te fazer bem, né? Então assim, Rosinha, minha querida, respondi pra você. Eu sei que você não vai ver esse vídeo porque você me acha chata. Fica aqui o meu carinho, tá? E o meu respeito. Eu não me acho chata, eu não consigo nem achar as pessoas chatas, eu acho tudo tão interessante. Eu tava vindo pra cá e eu acabei de ver uma moça fazendo ginástica aqui ginástica.
exercícios, atividade física. E aí no banco tava o marido e o bebezinho dela, e o marido tava cuidando do bebê enquanto ela fazia o exercício. Gente, aquilo eu achei tão lindo, porque assim, eu fico às vezes inventando um monte de desculpa que eu não tenho espaço para fazer exercício, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo. Aí a moça pegou o filhinho, o bebê, foi com o marido, ele sentou na praça, ele dando mamazinho para a criança enquanto ela se exercitava. Isso é lindo! Então assim, eu tô num momento tão feliz que mesmo que eu me esforçasse, eu não consigo achar as coisas chatas. Até porque quando eu acho alguma coisa chata, eu nem detenho a minha energia naquilo, sabe? Eu fiz esses 2 comentários aqui porque foram os que me tocaram. Mas existe outros comentários nos tutoriais que eu faço, por exemplo, aqueles tutoriais que eu fiz lá no início do canal, que eu mal conseguia, eu não tinha nem como botar a câmera, gente, eu tinha uma câmera, e aí eu não tinha tripé, eu não tinha como posicionar, então eu segurava ela, eu amarrava numas cordas, e aí o meu som saía ruim porque eu moro numa avenida, enfim, e até hoje eu recebo comentários de pessoas me criticando por conta daqueles tutoriais que eu fiz lá no início. E esses dias até de preguiçosa a pessoa me chamou porque eu fui falar justamente para quê? Para quando vocês assistirem um tutorial, vocês não podem ter preguiça, vocês têm que estar com o coração aberto. Muitas vezes a didática que o produtor, que a pessoa que produziu o vídeo fez, não alcança o seu entendimento. Às vezes a maneira que eu tenho de explicar, ela não é de fácil entendimento para todo mundo. A moça ontem, ela explicou super direitinho, só que na hora que eu fui fazer, na hora que eu fui cortar o tecido, eu não consegui. E não significa que ela tenha problema, ou que eu tenha problema. Significa que eu tenho que acalmar, eu tenho que tentar fazer esse aqui, identificar onde eu estou errando, pegar mais tecido, fazer de novo, até que eu consiga fazer. E isso acontece com os tutoriais de crochê, isso acontece com qualquer tutorial, minha gente. Então, assim, eu ainda estou um pouco limitada nesse sentido de fazer tutorial. Por quê? Porque por mais que eu queira dizer para vocês que eu não ligo para os comentários, é mentira, porque eu ligo sim, porque me incomoda eu saber que eu dediquei semanas, dias, fazendo e refazendo a peça, tentando encontrar a melhor didática possível, gravar os vídeos, e aí eu vi de uma pessoa que eu tenho má vontade, que eu sou preguiçosa, ou que eu sou péssima, que o meu som é horrível, que eu pulo carreiras. Sim, gente, meus vídeos tutoriais, vocês nunca vão encontrar tudo mastigado. Eu sempre vou deixar uma charada, eu sempre vou deixar uma coisa sem fazer, porque é ali que eu sei que vocês vão ter que trabalhar a criatividade de vocês. É ali que vocês vão dar o toque pessoal de vocês. Então, sempre que eu pulo alguma coisa, não é porque eu fui distraída, ou porque eu sou má, ou porque eu sou péssima professora. Não, é porque ali, e muitas vezes vocês observem que eu deixo claro no tutorial. Gente, aqui é a hora de vocês usar a criatividade. Gente, às vezes eu deixo de fazer um acabamento, não é porque eu tenho preguiça, é porque muitas vezes é no acabamento que vocês dão o toque pessoal, é na hora de finalizar aquela peça que explode a criatividade de vocês. Num primeiro momento tem gente que fica puta comigo, fica muito chateada. Mas quando a pessoa vai lá e dá o jeito dela e ela viu que muitas vezes ficou até mais bonito que a minha peça, ela fica muito feliz. Então assim, não sei se eu sei que esse vídeo ficou longo, mas eu precisava falar isso para vocês. Eu ainda estou trabalhando um pouco mais em mim essa questão para que eu consiga retomar os tutoriais aqui no canal. Eu quero trazer novidade, eu não quero trazer mais do mesmo, gente. Eu não tenho mais vontade de fazer mais do mesmo. Então assim, eu não vou fazer aquelas landangue só para eu ter, landangue que eu falo é tipo fazer uma peça de qualquer jeito só para eu ter conteúdo aqui, ganhar visualização e monetizar o meu canal. Não quero isso. Então eu prefiro 1000 vezes fazer os vlogs, que é o que tá me dando prazer em fazer, do que eu vir aqui fazer um tutorial qualquer, eu me sentir frustrada, vocês se sentirem frustradas,
e a gente não atingiu o objetivo. Então, assim, eu continuo respeitando todas as opiniões, todos os comentários que deixam aqui. Peço desculpas se às vezes eu não respondo, é porque eu tenho dificuldade em responder no YouTube, porque o sistema de comentário do YouTube ele não é tão acessível quanto, por exemplo, o direct do Instagram. Então, assim, quando você assistir um vídeo meu, presta atenção, por favor, no que eu vou te falar. Quando você assistir um vídeo meu e em algum momento você tiver dificuldade, saiba que todos os meus canais estão abertos para conversar e para te ajudar a desenvolver a tua técnica. Para isso, é importante o quê? Me acompanha lá no Instagram, tira uma foto do ponto em que você está com dificuldade, porque às vezes as pessoas vêm para mim e dizem assim: ah, o que você fez na quarta carreira? Gente, eu faço tanta coisa, eu não lembro qual é a quarta carreira. Mas se você está fazendo a peça, ficou com dúvida, tira uma foto, me manda no direct. Eu respondo na mesma hora. Se vocês não têm Instagram, não têm perfil no Instagram, não querem ter, tudo bem, me manda pelo e-mail, que eu vou deixar aqui para vocês. O adorávelconversa@gmail.com. Me manda a foto do momento em que vocês têm dificuldade e ali eu consigo responder com mais facilidade. Às vezes eu vou lá, eu tiro foto, mando foto para vocês em close. Gente, eu faço o que eu posso. Muitas vezes eu faço até além do que eu posso e isso é uma pretensão terrível, eu sei. Mas eu queria que vocês soubessem que eu gosto tanto de vocês, que vocês são tão especiais para mim, que a maneira que eu encontrei de retribuir esse carinho é trazendo vocês para mais perto de mim. E fazer esses vlogs é a forma que eu achei de trazer vocês para aqui para dentro do meu espaço, de levar vocês para dentro da minha casa, de vocês se tornarem minhas vizinhas, sabe? Como eram as vizinhas que eu tinha no interior. Então, assim, eu só peço um pouquinho mais de carinho, de compreensão. Vamos conversar, vamos interagir, vamos trocar ideias, sabe? Eu tô aqui para isso, eu não tô aqui para fechar a porta na cara de ninguém, eu não tô aqui para ser desrespeitosa com ninguém, eu tô aqui para apoiar vocês. Então, assim, Maria Ercília, Rosa Maria e tantas outras que em algum momento eu frustrei, né, porque eu não consegui atender a expectativa de vocês, peço desculpas. Mas saibam que eu sou um ser humano falho, um ser humano que ainda está aprendendo. Então, sempre que vocês tiverem algo que deixou vocês descontentes, não deixem de comentar, mas procurem fazer isso pensando como vocês se sentiriam ao ler este comentário. Escrevam o comentário, leiam para vocês e depois vai lá no aviãozinho e manda. Eu vou ter muito prazer em responder, mesmo que por alguma razão seja uma opinião que divirja das minhas, tá tudo certo, eu fico feliz com isso. Agora, a crítica, gente, crítica é crítica, não existe crítica construtiva. Essa dona não posta nada. Dona, cara, é Márcia meu nome, me chama pelo nome, vocês são minhas amigas, sabe? E era isso, gente, desculpa ter me alongado nesse vídeo, mas era importante para mim ter falado, foi sim um desabafo. Espero que vocês entendam, e eu sei que vocês entendem, eu sei que vocês me entendem. Muito, muito obrigada. Por favor, compartilhem esse vídeo, é muito importante que ele chegue em outras pessoas, não outras pessoas para vir seguir o canal, mas assim ele vai ter bastante visualização e as pessoas que acompanham o meu canal vão poder ver ele e talvez entender um pouquinho do que eu tô falando aqui. Tá bom, gente? Muito obrigada pelo carinho, obrigada por quem assistiu até o final. E vai ter uma surpresinha lá no Instagram, gente. Corre lá porque nós vamos fazer um sorteio de... Espera aí. Tecidos. E vai ter muito mais coisa que eu vou trazer aqui que eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho um monte de material aqui e eu quero compartilhar ele com vocês. Não sei se vai ser por sorteio, me mandem ideias, tá bom? Eu quero dividir um pouquinho de tantas coisas legais que eu ganho, que eu recebo. Beijo. Obrigada.